E aí, pessoal do sétimo ano, vamos lá, que a aula vai começar, aula de história, viu, pessoal? Sou o professor Ricardo, você já me conhece, você já sabe que nós estamos falando sobre o Brasil, a América Portuguesa, tá bom? E hoje vamos falar sobre o quê? Sobre a expansão, né, do nosso território, né? O Brasil, você sabe muito bem que era um pedacinho de terra de nada, e aí de repente se transformou num país continental. Então hoje nós vamos começar a entender como é que foi esse processo, né, de expansão territorial na América Portuguesa, tá certo? Vamos lá, formação do território na América Portuguesa. Habilidades dessa aula são duas. Você vai compreender o início da constituição do espaço territorial, social, político e cultural piauiense no contexto brasileiro. Não, mas essa aí, a parte piauiense a gente vai deixar para outra aula, tá? A partir do processo de interiorização da colonização portuguesa e depois conhecer as formas de resistência indígena ao processo de interiorização da colonização com ênfase na atuação dos bandeirantes do Nordeste. Aí sim a gente já vai começar a tratar dos bandeirantes, tá certo? Então vamos lá. Quais foram os agentes? Olha aí. Os agentes responsáveis pela expansão territorial na América Portuguesa. Então você tem pelo menos 4 agentes que são responsáveis, né, por essa expansão territorial na América Portuguesa. Os soldados, né, que vieram para garantir a defesa, né, a posse do nosso território, tá bom? Então dado desde o início, né, da nossa colonização. Aí a gente tem a figura dos bandeirantes, né, uma figura extremamente controversa, né, que nós vamos falar. Os jesuítas, né, as missões dessa ordem religiosa, né, dos jesuítas que vieram para catequizar os índios, né, na América Portuguesa, e a ação dos criadores de gado. Então, são esses 4 agentes que são responsáveis, né, por essa expansão territorial na América Portuguesa. Nessa aula de hoje, a gente vai trabalhar essa questão dos soldados, né, a ação deles, né, e dos bandeirantes, tá bom? Aí no nosso próximo encontro a gente vai dar mais atenção a essa ação dos jesuítas, né, as missões que eles reuniam os indígenas, né, e aí cada vez mais adentrando o território, e em seguida a gente vai trabalhar os criadores de gado também, que iam levando suas fazendas cada vez mais para o interior do território, e aí sim a gente vai tratar dessa questão do nosso território piauiense, tá bom? Porque a existência, né, do nosso território, da nossa província, os limites da nossa província, né, do Piauí, naquele tempo, foram formados por essa ação dos criadores de gado, tá bom? Mas essa a gente fala na outra aula. Hoje, soldados e bandeirantes. Vamos lá. Então vamos lá, começar pelos soldados, né? Eles eram responsáveis, como eu falei, por combater os piratas, né? Os piratas de outras nações, os franceses, ingleses, holandeses, que vinham para a América Portuguesa para explorar o território. Sim, a gente já tinha comentado com vocês, né, que o Portugal inicialmente tinha pouco interesse, né, na América, até porque não tinha descoberto nada que fosse mais valioso ou que rendesse mais riqueza do que o comércio que ele fazia lá na Ásia, na Índia, né? Então eles meio que deixaram de lado, né, a América Portuguesa. Mas outras nações, como os franceses, os ingleses, os holandeses, se interessaram muito pela América, tá? E rondavam o nosso litoral constantemente. Até que em 1530 o rei de Portugal decide, né, mandar essas expedições realmente colonizadoras, que é para fixar, né, um povoamento no território, porque a gente perigava perder o território, né? A gente não, os portugueses, né? Vamos lá, então os soldados portugueses e espanhóis, olha aí, ó, parênteses, União Ibérica. Na última aula nós falamos, né? Por que espanhóis, professor? Por causa da União Ibérica. Se você assistiu a última aula, você sabe do que eu estou falando, né? O Brasil já foi da Espanha. E aí os espanhóis também tiveram uma atuação, né, durante esse período colonial, e mandavam soldados para defender o território, tá bom?
Então esses soldados foram responsáveis pelo quê? Por erguer fortes e povoados para defender o território. Boa parte, né, desses fortes aí, ó, deram origem a capitais brasileiras, tá bom? Eu sei que na última aula também, se você prestou atenção, nós quando estávamos falando do governador geral, Mendes Sá, lembra que nós falamos que ele fundou o sobrinho dele, na verdade, né? Lutando lá contra os franceses naquela região do Rio de Janeiro, né? E contra os índios também, né? Que estavam ao lado dos franceses. Eles construíram um forte, né? E esse forte lá deu origem à cidade do Rio de Janeiro, tá? Então, muitos desses fortes que foram construídos, né, nessa parte litoral para defender o território da América Portuguesa, eles se transformaram em capitais depois. Era o centro, né, de onde se formavam as capitais de algumas das cidades brasileiras. Então, olha aí, eu trouxe para vocês alguns desses fortes, né, e as capitais. Olha lá, o Forte de Filipéia de Nossa Senhora das Neves foi fundado lá em 1585, né, em torno do qual se formou a cidade de João Pessoa, essa imagem aí de cima, tá bom? É o Forte de Filipéia de Nossa Senhora das Neves, João Pessoa, tá? Olha lá, o Forte dos Reis Magos abaixo, né? Construído em 1598, aí já era União Ibérica, tá bom? Então aí já tem a presença também dos soldados espanhóis, né? Que aliás ajudaram, né, na construção desses fortes. Em 1598 deu origem à cidade de Natal, né, Rio Grande do Norte, capital, né, do Rio Grande do Norte. Olha o Forte de São Luís, minha querida São Luís, eu adoro São Luís. Construído em 1612, está na origem da cidade de São Luís, o Forte de São Luís. Esse acima aí foi construído por franceses, tá? Não foram nem os portugueses nem os espanhóis. Esse foi construído pelos franceses, porque aquela região mais ao extremo norte do nosso território, ele também, os franceses, muito sabidamente, resolveram, né, fundar ali as colônias francesas, né? Depois foram expulsos, né? E esse Forte de São Luís foi construído pelos franceses, tá certo? Depois os holandeses tomaram, né, a cidade, né? Até que os portugueses recuperaram. Muito bem, então São Luís, está lá o Forte de São Luís. Saudade demais, São Luís. Forte do Presépio de Santa Maria de Belém, esse abaixo também, olha lá. O próprio nome está dizendo, fundado em 1616, deu origem à cidade de Belém. Aí esse forte bonito. Então aí serviam para os soldados fazerem aquela defesa do território, tá bom? Então é uma garantia de ocupação do território, né? Então, a partir desse momento que eles constroem esses fortes, que garantem a defesa, a população colonial começa a ocupar esse território e adentrando o território com mais segurança, tá bom? Então, a ação desses soldados é importante nesse sentido, ok? Agora vamos falar dos bandeirantes, esses traiçoeiros bandeirantes, né? Que marcam a história, né, da nossa colonização e são fundamentais para essa expansão territorial, mas alguns deles eram terríveis caçadores de índios, tá bom? Eles recebem, né, são muito exaltados, foram muito exaltados em alguns períodos da história, né, do nosso país, por conta dessa ação deles, né, de ocupar o território, mas eles também são vistos como cruéis caçadores de índios, né? Então vamos falar um pouquinho desses bandeirantes, tá? Olha lá, no início do século XVII, esses bandeirantes eles vivem, a maior parte deles vivia na capitania de São Vicente, né? Aquela região ali de São Paulo. Só que a capitania de São Vicente, embora tivesse aquela atividade açucareira, que nós já falamos, a atividade açucareira ela já não vinha dando tantos lucros, né, para os fazendeiros daquela região. A região Nordeste, né, Pernambuco, Bahia,
a atividade açucareira, né, dava mais lucros. Então a capitania de São Vicente começou a ter uma leve queda, né, dessa produção açucareira. E aí parte dessa população, e bote aí os bandeirantes, né, começou a migrar, subir, né, o território, né, e acabaram fundando essa cidade de São Paulo. Então os bandeirantes, eles são típicos dessa cidade de São Paulo, tá bom? Aí ao lado é o mapazinho da capitania de São Vicente, né, antigo na época, tá? E aí é o seguinte, nessa região de São Paulo, esses habitantes que iam saindo da capitania de São Vicente, eles viviam da plantação de milho, feijão, olha, ó, da criação de porcos e galinha, tá bom? Galinhas. Então era uma plantação, uma criação de animais que era para subsistência, não tinha nada a ver com a questão do açúcar, que era exportação. Então era só para a subsistência deles, tá? Mas só isso aí não garantia, né, a sobrevivência deles, tá? E aí eles começavam a adentrar o sertão, que eles chamavam, quando você adentrava o interior do território, aquilo ali eles chamavam de sertão. Então não confunda, porque a gente fala sertão, você pensa que é a seca, né, do Nordeste. Ah, é o sertão nordestino. Não, o sertão era tudo que fosse adentrando o território, a selva era sertão, tá bom? Então a solução para a pobreza desses bandeirantes, dessa população, era adentrar o território, o sertão, procurar as chamadas drogas do sertão, né? Caçar os índios e também procurar os metais, as pedras preciosas, tá bom? As drogas do sertão aí, nós estamos falando, depois a gente vai comentar melhor isso aí na aula seguinte. Essas drogas do sertão eram castanha do Pará, castanha de caju, o guaraná, né, que se encontrava na selva, né, nas florestas, e aí eles usavam como estimulantes, né, o cacau também, né, que servia como estimulante para eles. Por isso que a gente fala, eram as drogas do sertão, e que também eram exportadas, né, para fora. Vamos lá, ó. Organizando expedições para capturar os indígenas e achar ouro e pedras preciosas. Então eles adentravam esse sertão com esse objetivo, capturar os indígenas, né? Esses indígenas que eram capturados, olha lá, ó, eles eram levados para as plantações, principalmente para as plantações de milho, de feijão, né? Uma parte ia para aquelas plantações de açúcar, mas a maioria ia para o outro rumo, ia para as plantações de milho daquela região mesmo, tá? As expedições eram formadas por 1 ou 2 bandeirantes, vários mestiços, né, e centenas de indígenas escravizados, tá bom? Eram grandes expedições, né? A diferença entre as expedições, preste atenção aí, ó, eram chamadas de entradas as expedições que eram organizadas pelas autoridades coloniais, tá bom? Essas para obter mão de obra, né, o indígena, nativo da terra, contavam com a participação de membros do clero. Então era como se essas entradas fossem expedições oficiais, que inclusive levavam membros do clero, a ordem religiosa dos jesuítas, iam acompanhando eles, porque adentrando ao território, encontrando os indígenas, você tem que lembrar que essas missões, elas tinham esse objetivo, né, de catequizar o índio, tá bom? Então essas ordens religiosas precisavam fazer isso. Então eram como se fossem as expedições oficiais, eram as chamadas entradas. As bandeiras, essas já eram expedições particulares, os próprios bandeirantes se organizavam e aí adentravam o território em busca dos indígenas, né, para escravizá-los, mas também buscar os metais e as pedras preciosas, tá bom? Essas eram as chamadas bandeiras, ok? E os bandeirantes, eles precisavam muito da ajuda do nativo, para ir desbravando a terra, conhecendo os caminhos, né, do sertão, tá certo? Vamos lá, vou falar da caça ao nativo, né, ao índio ou ao indígena, né? O aumento da procura por esses nativos, que eram chamados, olha aí, negros da terra, né? Se deu em 1620, com o aumento das lavouras de trigo em São Paulo. Então, como eu falei, os indígenas, eles nem sempre eram levados para a produção açucareira, porque ali já existia
já era encaminhado para aquelas lavouras de açúcar, né, da cana-de-açúcar, para a produção açucareira, já eram encaminhados os escravizados que vinham da África, né? Então, para essas plantações de trigo, de milho, né, em São Paulo, né, já descendo, né, o nosso território, essa região sudeste, aí os indígenas é que eram destinados, né, o trabalho escravo indígena que era destinado a essas fazendas. Tá? Então aumentou muito a procura a partir de 1620. Né? As principais bandeiras de caça ao índio foram responsáveis pela destruição de grandes missões que já existiam. Olha aí, a de Guairá, Paraná, a de Itatim, no Mato Grosso do Sul, e Itape, no Rio Grande do Sul. Então eram 3 grandes missões que existiam lá. Professor, o que é missões? Eram como se fossem aldeamentos de indígenas, onde existia a presença da igreja, existia a presença dos jesuítas catequizando esses índios. Os bandeirantes, esses que eram, né, caçadores de índio, esses terríveis caçadores de índio, eles sabiam muito bem quando precisava de muito índio, eles sabiam onde encontrar. Então, vamos lá nas missões, que eles estão todos lá. Então eles atacavam essas missões, mesmo tendo a figura da igreja lá e mesmo tendo a figura dos jesuítas, eles não hesitavam, não. Eles atacavam essas missões. E essas 3 grandes missões que tinham aí, Paraná, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul, foram atacadas por um cara que é chamado Raposo Tavares, que nós vamos falar dele. Vamos dizer assim, que é o bandeirante emblemático dessa época. Ele atacou as 3, para você ter uma ideia. Então aí a imagem, né, dos conflitos, né, entre os bandeirantes, os nativos, que resistiam, né? Então não era um ataque onde os indígenas passivamente eram escravizados, existia resistência muita, tá bom? Olha lá, as bandeiras de apresamento de indígenas, em sua maioria, eram destinadas às fazendas de trigo. Já falamos, né? Os indígenas, assim como os africanos, olha aí que informação importante, nunca aceitaram passivamente a escravidão, tá bom? Nunca. Então eles resistiram muito. Depois da destruição dessas missões, né, tiveram outros conflitos, né, entre os indígenas e os bandeirantes, tá? Guerras entre eles e que ofereceram muita resistência a esses bandeirantes, tá bom? Então nunca foi aceito passivamente essa escravidão, tá? Olha lá, a busca de ouro e diamantes também, que era outra, além da caça ao índio, os bandeirantes procuravam ouro e diamantes, né? E aí no século XVII o próprio rei determinou, né, que os bandeirantes procurassem ouro e pedras preciosas, né, no território, porque como eles já estavam adentrando e eles viam os indígenas com os colares, né, com os adereços de ouro, né, algumas pedras preciosas, então eles a maioria, né, já sabia onde encontrar isso, né. Então o rei de Portugal, já tendo também essa informação, ele vai ordenar que os bandeirantes procurassem, né, esses metais preciosos. Depois tem até uma história curiosa do Borba Gato, se der tempo eu conto, né. Olha lá, a trilha de Fernão Dias, esse que está aí ao lado morrendo, ele é o Fernão Dias, né, um dos bandeirantes, né, também muito importantes, saíram desbravando o território. Essa trilha que ele fez serviu para outras bandeiras que descobriram ouro, né. Ele procurava ouro, metais preciosos, aí nessa pintura, né, representando ele moribundo, né, no seu leito de morte, na selva mesmo, que ele morreu segurando as pedras, né, de turmalina, pensando que era esmeralda. Morreu achando que era esmeralda que ele tinha achado. Que a esmeralda valia muito, né, a turmalina não valia nada, né, mas representando, lógico, o fato dele procurar, né, insistentemente achar ouro e as pedras preciosas. As outras bandeiras aí que descobriram ouro, né, a do Antônio Rodrigues Arzão, em Sabará, e na região das Minas já, né, do Pascoal Moreira Cabral, em Cuiabá, região do Mato Grosso, Bartolomeu Bueno, outro bandeirante aí famoso, em Vila Boa, tá, Goiás, essa região de Goiás, 1725, tá bom? Então aí esse contexto aí já é o contexto da descoberta de ouro no Brasil, né? Naquela região das Minas, né? Teve a Guerra dos Emboabas,
Vou falar disso aí para vocês, eu acredito que sim, na próxima aula ou nos próximos encontros, tá bom? Olha aí ele, esse era terrível, Antônio Raposo Tavares, né? É nome de um bocado de avenida aí, principalmente em São Paulo. Raposo Tavares, o mais emblemático dos bandeirantes. Esse cara era terrível, olha aí. Nasceu em Portugal em 1598, preste atenção aí nessa breve biografia desse homem. Vem para o Brasil em 1618 com o pai que vinha fugindo da justiça. O pai dele roubou só o rei de Portugal. E aí ele conseguiu abrigo com o conde de Monsanto, né? E aí veio fugido o pai e o filho, né? Ele tinha 20 anos, né? E veio para a capitania de São Vicente, né? Que era dele, que ele já tinha tomado. Esse Monsanto já tinha tomado do Martim Afonso de Souza, que você sabe quem é, que você assistiu a última aula, né? E aí ofereceu esse abrigo a ele, tá? O conde de Monsanto era o protetor da família do Raposo Tavares, né? E aí ele vem para o Brasil. No Brasil ele é responsável, né? Ele, quando começa as bandeiras, ele começa a organizar as bandeiras dele, ele que é responsável, né, por destruir as reduções do Guairá e do TAP, né? Aquelas duas que nós falamos, acho que são três, né? Guairá, TAP e Itatim. A de Itatim ele também organizou, e aí onde vem a grande expedição dele, né? Olha lá, ele teve a chance ainda, durante esse percurso aí dele, né, dessas expedições que ele caçava os índios, o governo português, ele deu a chance pro Raposo Tavares de ser perdoado, porque ele tinha vários crimes. Essa destruição dessas reduções, missões, eram vistas como criminosas, né? Os jesuítas denunciavam ele. Então ele tinha uma ficha criminal imensa, né? E o rei disse que perdoava tudo se ele fosse lutar lá no Nordeste para expulsar os holandeses, né? Então ele foi para lá, organizou uma expedição, foi para lá. Lá ele foi derrotado, né? Foi derrotado. Teve que fazer uma marcha lá de mais de 500 quilômetros, né? Para voltar, né? Para São Paulo, né? Depois. E aí em 1648 ele vai organizar essa expedição para atacar a redução do Itatim, no Mato Grosso. Juntou lá mais de 1.140 pessoas, né? Nessa uma das maiores expedições para atacar essa redução. Só que o que acontece? Os índios desse território, né, do Mato Grosso, dessa redução, foram fugindo para o Paraguai. Então o empreendimento dele, que era capturar os índios, que era o que dava lucro para eles, não ia dar lucro nenhum, porque a maioria dos índios fugiram, né, para o Paraguai, que você sabe muito bem, que você entende de geografia, está aqui, né, o Mato Grosso, o Paraguai está aqui do lado. Então a maioria foi-se embora, né, para o Paraguai. E aí esse empreendimento dele não ia dar o lucro que ele esperava, que ele não tinha índio suficiente para vender, só que ele estava com uma expedição gigantesca. O que ele vai fazer? Vai acabar se aventurando, né, no território espanhol, vai adentrar o território espanhol buscando a prata, porque ele estava ali pertinho daquela região, né, onde ainda existiam, né, aquelas histórias daquelas montanhas cheias de prata. Você lembra disso aí, né, onde fica, né, aquela Potosí. Então eles sabiam, né, ouviu as histórias, bora, né, vamos ter que ganhar alguma coisa nisso aqui, bora procurar essa montanha aí onde tem prata, vamos adentrar o território. E ele fez isso aí com esses 1.140 homens e entrou no território espanhol. Por isso que a gente fala que os bandeirantes são responsáveis por essa expansão, tá? Porque olha aí como eles adentram o território. Aquele território ali já era espanhol, não era mais dos portugueses não, já tinha adentrado aquela linha do Tratado de Tordesilhas, que você lembra bem, ela já tinha sido ultrapassada, né? Eles já estavam procurando, né, essas riquezas dentro do território espanhol. Essas missões, inclusive, ficavam dentro do território espanhol. E eles atacavam essas missões dentro do território espanhol, né? Então tinha aí um conflito de interesses já, né, entre Portugal e Espanha. E esses bandeirantes adentravam, né, sem a menor cerimônia esses territórios, tá?
Olha aí onde ficava, para você ter uma ideia. As missões espanholas são essas que estão circuladas aí, que são as que eu falei. É aquilo ali, olha a linha de Tordesilhas onde está. Portugal é para o teu lado direito, né? E o Espanha é para o lado esquerdo. Então ele atacou esses territórios todinhos, né? O Raposo Tavares, cara, demais. Olha só, em sua jornada procurando essa prata, ó, ele vai percorrer mais de 10.000 quilômetros, passando pelos rios Paraguai, Rio Grande, Mamoré, Madeira, Amazonas. Aí do lado você vê, porque não dá para você enxergar muito bem, mas se você na sua casa tirar a foto, depois você vai ver. Olha aí essa trilha que ele fez, avermelhada, subindo ali do sul do território nosso até o norte, né? Ali onde desemboca o Amazonas, né? O padre Antônio Vieira vai encontrar ele, o padre Antônio Vieira. Esse também que é uma figura importantíssima da nossa colonização. Vai encontrar com ele lá no Forte de Gurupá, né? Lá em Belém, no Forte de Gurupá. Sabe quantos homens ele tinha lá? 55 homens. Dos 1.140 que ele carregou nessa aventura dele, só 55 chegaram com ele. Todos, como o próprio padre Antônio Vieira disse aí, ó, pareciam mais desenterrados. Desenterrados. Os homens estavam irreconhecíveis, só os trapos. Tá? Daram meses e meses procurando sair, não acharam nada. Alguns homens desertaram, outros morreram, né? A maioria morreu nessa longa jornada aí, tá? E aí o padre Antônio Vieira encontra ele lá nesse Forte de Gurupá, em Belém, e de lá ele é despachado de volta para São Paulo. Irreconhecível, nem o cachorro dele reconheceu ele quando ele chegou em casa, de tão diferente que ele estava morto, acabado, tá bom? É uma das histórias emblemáticas, né, desse período. Vamos aqui, ó, o Bandeirante foi brutal, inexorável, né, que não se abalava, mas, lógico, ele foi o super-homem do deserto. Quem disse isso aí? O Euclides da Cunha, tá bom? Então é isso, gente, fique com Deus. Na próxima aula a gente continua falando da expansão do território na América Portuguesa. Um grande abraço para vocês.